outro lado da notícia, hoje, 7 de março de 2014. Na verdade, eu estou gravando o início desse programa na terça-feira, dia 4, terça-feira gorda. E, portanto, as notícias sobre a Ucrânia que eu pretendia e pretendo atualizar nesse programa, eu vou apenas mencionar alguns detalhes agora, porque a situação evolui de tal maneira rápido naquele local, principalmente na Crimeia, que certamente na sexta-feira haverá novidades. Portanto, vou deixar para encerrar o programa com o que houver na ocasião de mais novo sobre a Ucrânia. No entanto, vou começar relatando alguns fatos que já estão claros. O primeiro fato é que Putin, como eu já comentei e vários outros, está diretamente interessado em refazer o Império Eurasiano. Há um artigo no Mídia Sem Máscara que me pareceu extremamente importante, que foi A Ameaça Eurasianista, de Robert Zubrin. O artigo começa dizendo: na medida em que o regime de Putin invade a Ucrânia, tornou-se evidente que uma nova força para o mal emergiu em Moscou. É essencial que os americanos se tornem conscientes da natureza da ameaça. E é aí que eu entro. Na realidade, isso não está acontecendo. Obama lançou um novo slogan que George Orwell não previu no seu 1984. O slogan seria, lembram, quem conhece a obra, que amor é ódio, ódio é amor, paz é guerra, guerra é paz? Pois é. O lançamento da maior novidade, que é de Obama, é: força é fraqueza e fraqueza é força. Então, a ideia que está predominando no Departamento de Estado americano e na Casa Branca é que Putin está invadiu a Crimeia, e há possibilidade séria de invadir todo o território ucraniano, por estar se sentindo fraco. E que Obama tem que mostrar a fortaleza que ele é, não intervindo. E, pelo contrário, diminuindo o orçamento das Forças Armadas para aplicar num aumento do orçamento para a educação. A princípio, uma medida politicamente correta, muito bem recebida, porque, finalmente, os americanos terão uma melhor educação, etc, etc. Na verdade, isso não passa de uma grande falácia, porque Putin não está, ou melhor, Obama não, enquanto Putin está investindo na força, que para Obama é uma fraqueza, Obama está investindo num tipo de educação muito especial que eu comentarei brevemente aqui. Em primeiro lugar, os americanos estão muito bem de educação. Não que que o sistema educacional americano seja bom, não é, a não ser na universidade, que é dureza, mas
há muitas falhas no sistema educacional americano, primário e na escola secundária. Mas não há necessidade de dinheiro, e sim de reformulação de processos educacionais. E o que é que Obama está investindo então? Para que precisa de mais dinheiro? Bom, são duas as razões. A primeira é que não é para americanos que ele está aumentando o dinheiro, é para imigrantes, legais e ilegais, que todos tenham, mesmo pessoas que entram nos Estados Unidos de maneira clandestina, merecem, de acordo com o politicamente correto que impera nos regimes democratas, merecem ter acesso à educação, à saúde, a tudo que os americanos pagam, porque eles não pagam. Eles não têm dinheiro para pagar, eles entram lá apenas para conseguir exatamente tudo isso. E recebem ainda um salário para não fazer nada. Tipo Bolsa Família aqui no Brasil, que está ali tirando muitas pessoas do emprego com carteira assinada, porque se assinar a carteira perde o Bolsa Família. Então já está havendo exigências, principalmente de empregadas domésticas, que não querem assinar a carteira, colocando o patrão ou a patroa numa situação terrível, porque se não assina a carteira, o que vai acontecer? Certamente esta Vivaldina vai sair e botar o patrão ou a patroa na justiça e pegar duplo salário. E triplo, porque além desse duplo, do que já ganhou e do que vai ganhar na justiça, por não ter carteira assinada, vai ganhar também a Bolsa Família. Então, isso está acontecendo com os imigrantes ilegais nos Estados Unidos. Então, para que isso se aprofunde, é preciso que Obama, no campo externo, se mostre o presidente mais pusilânime, mais covarde e menos americano que já existiu desde Jimmy Carter. E olha, Jimmy Carter está sendo posto no chinelo por Obama. Obama é muito pior. A segunda razão para aumentar o orçamento da educação não tem nada a ver com a educação tradicional, mas sim com um movimento fundado em 1990, mas que tem sido levado devagar, até que agora está sendo incrementado, que é o Teaching for Change. Isso é, ensinar para mudar, que tenta transformar as escolas em centros de justiça, aonde os estudantes aprendem a ler, escrever e a mudar o mundo. Mais ainda, a transformar a América numa sociedade mais equitativa e multicultural, populada por cidadãos globalmente ativos. Para atingir esses objetivos, existem seminários profissionais do que se chama Childhood Equity Initiative, Iniciativa de Equidade Infantil, que é designada para desenvolver líderes em cada grupo de crianças, tanto em Nova York como em toda a nação. Se baseia no princípio de que os Estados Unidos é um país cheio de racismo e discriminação contra minorias não brancas. Quanto a essa questão de minorias, eu recomendo o artigo que saiu hoje também, terça-feira, dia 4 de fevereiro, do Rodrigo Constantino, no Globo, e acho que está saindo também em outros países, em outros jornais. Essa iniciativa, portanto, ela está
ligada a um antirracismo, a uma visão anti-opressiva, que promove programas, currículos, desenvolvimentos de políticas e papéis equitativos e linguisticamente consistentes com as diversas comunidades que servem a profissão de professor, rejeitando a noção de que os imigrantes nascidos no exterior deveriam se subordinar às práticas culturais e aos costumes dos Estados Unidos. Essa iniciativa, Childhood Initiative, Equity Initiative, ela promove o princípio do pluralismo, que defende o valor e a característica única de cada cultura e incorporá-la dentro do currículo, que não mais seria um currículo baseado nos valores, na moral e nos costumes americanos, mas sim multiculturalista. A iniciativa coloca ênfase nas preocupações com o meio ambiente, forçando o uso de materiais recicláveis para promover uma sociedade mais equitativa. Uma outra iniciativa do Teaching for Change é os Parent Organizing Program, Programa de Organização de Pais e Mães, né? Que oferece a pais, avós e amigos a oportunidade de ler tanto em inglês como em espanhol para as crianças da escola, principalmente no Departamento de Colômbia, em Maryland e Virgínia. Este Parent Organizing Program também supervisiona uma tal de Cross City Parent Leadership Initiative, que defende, ou melhor, que financia retiros, workshops, sessões de psicoterapia e de terapia de grupo para pais coordenadores e pais líderes. O Parent Organizing Program faz uso extenso do que se chama de Telling Stories Approach, isso é, de aproximação através de contar histórias, que torna possível às organizações ativistas ganhar a confiança de pais apolíticos através de aparecerem inicialmente preocupados somente com melhorar o nível escolar, encorajar o maior envolvimento dos pais na educação de seus próprios filhos e elevando o resultado dos estudos dos seus filhos. Esse approach, ele está inserido numa estratégia de organização das comunidades que foi iniciado por Saul Alinsky, um dos gurus de Obama. E, aliás, esta foi a única profissão que esse canalha que está sentado na Casa Branca teve a vida inteira: organizador social. Ele nunca fez outra coisa na vida. Inclusive, não há nenhuma comprovação certa de que ele realmente, aqueles títulos acadêmicos que ele tem, não foram comprados. Não digo comprado com dinheiro,
mas compra ideológica, que eu acho muito pior ainda. Esse Teaching for Change também supervisiona um projeto chamado Zine Education Project, que significa Rethinking Schools, isso é, repensando as escolas, que incorpora nas classes, nas aulas, nos currículos, escritos sobre o historiador Howard Zinn, especialmente seu best-seller A People's History of the United States, uma história do povo dos Estados Unidos. Este é um livro marxista puro. É um livro que se baseia exclusivamente numa visão histórica ultrapassada, careta, burra, que é o materialismo histórico. Esse Teaching for Change publicou um certo número de livros destinados a influenciar professores, pais e estudantes, incluindo Beyond Heroes and Holidays, além dos heróis e dos feriados, um guia de referência inspirado pelas teorias do marxista brasileiro, educador marxista brasileiro Paulo Freire. Veja só que Paulo Freire o mal que esse desgraçado já causou no Brasil e está conseguindo causar no mundo inteiro quase, ao menos no mundo ocidental. O segundo livro é Putting the Movement Back into Civil Rights Teaching, quer dizer, voltar a ensinar os direitos civis, que sublinham o ativismo e, de acordo com as descrições de quem publica, da firma publicando, eles faturam em cima do trabalho de grandes escritores, historiadores e ativistas, todos de esquerda. Alguns vocês vão reconhecer o nome, outros talvez não. Ward Churchill, Eric Foner, Marcus Garvey, Jonah Jordan, Malcolm X, Manning Marable, Thurgood Marshall, Leonard Peltier e numerosos outros. E, finalmente, o livro Inside the Volcano, Dentro do Vulcão, uma publicação de 1990 que condena a política americana na Nicarágua, particularmente a da administração Reagan e do suporte aos rebeldes contra, que Reagan chamava de combatentes da liberdade, que combateram contra os sandinistas marxistas durante a década de 80. Desde o seu início, a Teachings for Change recebeu dinheiro de numerosos doadores, como Arca Foundation, Caipirinha Foundation. Olha só o que é isso. Eu vou clicar até nesse, depois vou informar vocês o que seria isso. Fannie Mae Foundation, Morris and Gwendolyn Kefts Foundation, Peace Development Fund, Target Foundation, Threshold e outros. A diretora dessa iniciativa é Deborah Menkart, que foi uma ativista antinuclear, uma feminista, uma lutadora pela solidariedade, entre aspas, internacional e pelos movimentos de trabalhadores na década de 70. Bem, eu agora vou dar uma pausa, porque eu fiquei curioso com o Caipirinha Foundation. Mas eu volto a falar sobre isso porque tem o assunto que eu tinha começado semana passada, que é sobre terrorismo,
Assim, entrei aqui no Caipirinha Foundation, vamos dizer, ver o que é isso aqui. Caipirinha Foundation é um nome baseado no coquetel nacional brasileiro. E a fundação foi fundada em 2006 por Yara Lee, uma documentarista coreano-brasileira, e seu marido, George Gunn III, que produz todos os filmes dela, de Lee. Lee e Guns têm uma companhia multimídia, e esta fundação visa conduzir e apoiar atividades educacionais públicas relacionadas com direitos humanos, lei internacional, política internacional americana, mídia independente, artes e cultura. Bom, faz sentido. É a fundação dos pinguços, que nos Estados Unidos tem um número suficiente, não precisa em absoluto importar caipirinha, porque ele já tem suficientemente dry martinis, scotch, whisky e cerveja, que aliás não vale nada. Mas, bom, eu aproveitei então essa mudança de atitude covarde do Obama para mostrar aonde irá o dinheiro que sairá do enxugamento das Forças Armadas Americanas, exatamente quando a Rússia está mostrando os músculos, os dentes e as armas. Quer dizer, péssimos dias teremos pela frente. Para recomeçar então o tema sobre terrorismo, que continuarei na segunda parte do programa, eu vou ler um artigo de Carlos Illich Azambuja, provavelmente o maior historiador militar que já existiu no Brasil. Ao menos no presente, posso assegurar que sim. Tem uma pasta com o seu nome no meu site, que tem algumas dezenas de artigos, e alguns estão faltando. E quero também dizer que, e já fazer uma propaganda prévia, embora não saiba quando sairá o livro, há um livro editado por Carlos Azambuja que se chama A Hidra Vermelha, que estamos tentando republicar, e está muito difícil. Mas vamos certamente conseguir fazê-lo em algum tempo, digamos, a curto prazo ou médio no máximo. Eu recomendo desde já que, quando virem a propaganda do Hidra Vermelha de Carlos Illich Santos Azambuja, comprem. Vale a pena. É uma história de como o comunismo internacional, que não existe, é claro, todo mundo sabe que nunca existiu, ora bolas, isso é uma bobagem, mas, não existiu, mas como atuou e como continua atuando. Bem, esse artigo, Reflexões sobre o Terrorismo, ele diz, em primeiro lugar, que há uma dificuldade enorme no conceito. Inicialmente deve ser dito, estou lendo agora o artigo de Azamba, que todas as opções para o combate ao terrorismo internacional são conflitantes, em graus variados, com objetivos de política exterior, econômicos ou políticas domésticas. Por isso, definir o que seja terrorismo de uma forma aceitável a todas as pessoas e estados não é uma tarefa fácil, considerando que o termo dá margem a interpretações diversas, pois aqueles que para uns são terroristas, para outros são combatentes da liberdade. Até mesmo a ONU tem se mostrado incapaz de desenvolver uma definição que distinga o terrorismo de outros crimes.
Entretanto, num esforço para estabelecer uma estrutura básica de ação, órgãos estatais e grupos privados envolvidos com análise e acompanhamento de atos terroristas têm estabelecido definições diversas. 1. O FBI define o terrorismo como o uso ilegal da força ou violência contra pessoas ou propriedades para coagir um governo, a população ou quaisquer desses segmentos em proveito de objetivos políticos ou sociais. 2. O Departamento de Estado assinala que o terrorismo é a violência politicamente motivada e premeditada perpetrada contra alvos não combatentes, por grupos nacionais ou agentes clandestinos de estados, geralmente com a intenção de influenciar uma audiência. 3. O Centro de Referência de Justiça Criminal Nacional dos Estados Unidos diz que um simples acidente ou uma campanha de violência empreendida fora das normas e procedimentos aceitáveis é terrorismo. Finalmente, para a Rand Corporation, o terrorismo é definido pela natureza do ato e não pela identidade dos autores ou pela natureza da sua causa. As ações são geralmente realizadas de forma a alcançar publicidade máxima, e os terroristas são quase sempre membros de um grupo organizado, que, ao contrário de outros criminosos, fazem questão de assumir a identidade de suas ações, considerando que o ato terrorista objetiva produzir efeitos além do dano físico imediato. Em suma, segundo a visão da Rand Corporation, o terrorismo é uma forma de propaganda armada. O conceito de terrorismo, qualquer que ele seja, vem, no entanto, perdendo significado através dos tempos por força de sua aplicação indiscriminada a toda variação de insurgência, rebelião armada ou conflito civil. Os termos terrorista e terrorismo, com a alta carga pejorativa que carregam, vem tendo aplicação extremamente ampla, por um lado, e seletiva, por outro, o que não deixa de ter reflexos no plano internacional para oferecer-lhe um combate coordenado. Esses termos vêm sendo transformados, assim, em figuras de retórica, cada vez mais utilizadas quando se trata de censurar ou condenar um inimigo. Eu vou passar logo para as estratégias utilizadas pelo terrorismo. 2 tipos vêm sendo basicamente utilizados pelos terroristas que atacam uma sociedade num esforço para causar uma crise de confiança que a comunidade deposita no regime. A primeira consiste em direcionar os ataques aos pilares da sociedade ou do regime que toma como alvo, isto é, os altos funcionários, os juízes, os empresários e outras personalidades proeminentes ou suas famílias. Atacam também prédios públicos, instituições e instalações que desempenham funções importantes e simbolizam a ordem vigente. A segunda estratégia consiste em lançar ataques indiscriminados e ao acaso contra a população, visando atingir suas atividades cotidianas em supermercados, lojas, restaurantes, aeroportos, trens, metrô, estações rodoviárias, enfim, ambientes em que a população circula normalmente. Nesse caso, o objetivo é fomentar um clima generalizado de medo e o sentimento de que ninguém estará seguro em parte alguma, independentemente da sua importância ou desimportância política. O alvo, para os terroristas, é irrelevante, pois não lhe interessa a identidade do cadáver, mas sim os efeitos obtidos, conforme escreveu Carlos Marighella no mini manual do guerrilheiro urbano. Uma das principais características do terrorismo moderno é a internacionalização, resultado de 3 fatores até certo ponto complementares. 1. A cooperação existente entre organizações terroristas em diferentes regiões.
2. O fato de Estados nacionais soberanos apoiarem grupos terroristas e utilizarem o terror como meio de ação política, e especialmente no que vai nos interessar a partir de depois dessa introdução, que é o Oriente Médio. Terceiro, a crescente facilidade com que os terroristas cruzam fronteiras para agir em outros países. A opção do terrorismo apresenta para os estados que dele fazem uso a vantagem de envolver riscos menores do que os de uma guerra convencional. Além de ser uma forma de ação menos onerosa, apresenta uma característica inquietante, que é de não reconhecer normas nem regras internacionais para um conflito tradicional. Isto eu já falei num programa passado, como o Irã usa o Hezbollah como proxy, vamos dizer. O Hezbollah ataca, o Irã funciona financiando o Hezbollah, mas fica para trás. Ninguém pode acusar diretamente o Irã, porque diz, não temos nada a ver com isso, eles é que estão atacando pela causa deles. Quer dizer, além de tudo, o Hezbollah é um movimento palestino. Então o Irã diz, não, mas nós apoiamos a Palestina, mas não. Quer dizer, o próprio Estado financiador do terrorismo fica a salvo. A caracterização de um ato como terrorista depende do ponto de vista de quem analisa uma determinada ação e a decisão de incluí-la no rol dos incidentes terroristas. Recorde-se que o presidente Reagan assim denominava aqueles que lutavam com armas na mão, de combatentes na liberdade, contra o regime sandinista imposto à Nicarágua na década de 80. O artigo, que eu recomendo que seja lido na íntegra, ainda passa por principais alvos, meios utilizados, terrorismo de Estado, estratégias de combate ao terrorismo, e ao longo da explanação que eu virei a fazer sobre o terrorismo islâmico, eu vou retornar a cada um desses pontos básicos do artigo de Carlos Azabuja, porque ele serve como um orientador para nós entendermos como funcionam as organizações terroristas. Estamos apresentando o outro lado da notícia. Para quem gosta de história do Brasil e das grandes personalidades formadores do país, já está aberta a inscrição para o curso José Bonifácio, o Pai do Brasil. Acesse vídeos, notícias, artigos de opinião e a toda a programação no site www.radiovox.org. Voltamos a apresentar o outro lado da notícia. Retomando o nosso estudo sobre terrorismo, que pretendo chegar até o terrorismo islâmico, no entanto, temos que passar por outras fases antes. Não estamos muito distantes do que vimos falando sobre a Rússia. O terrorismo político moderno é um fenômeno russo. É um fenômeno que iniciou-se na década, ou melhor, no século XIX, já no século XVIII, alguns movimentos, e era caracterizado por movimentos revolucionários anti-tsaristas e também alguns separatistas.
este início, vamos dizer, não tem tanta importância para o que se vê hoje em dia, só como para os estudiosos de história do terrorismo, ele tem, obviamente, um período de grande importância. No entanto, para chegarmos ao que é o terrorismo hoje, já mudou muito. Então, antes de falarmos diretamente do terrorismo islâmico, vamos ver as principais organizações terroristas do século XX. Temos, em primeiro lugar, na Europa, um dos movimentos mais antigos é o movimento de liberação do povo basco, o ETA, que é Euskadi Ta Askatasuna. Em basco, não suponham que eu fale basco, eu sei porque eu fui ver o que é isso. Pátria Basca, que é Euskadi, ou Norte. Esse movimento é um movimento separatista, um movimento fundamentalmente terrorista, embora tenha um ramo político que é tradicional na Espanha. Na Irlanda também existiu um movimento, e até hoje ainda, de certa forma, existe, que é o Exército Republicano Irlandês, que luta pela independência da Irlanda do Norte. É um grupo católico que luta contra a ocupação britânica e também, religiosamente falando, protestante, anglicana. Esse grupo, ele fez a paz numa certa época, mas houve uma separação entre os que queriam se transformar num partido político e aqueles que queriam prosseguir no terrorismo puro, que passaram a se autodenominar Exército Republicano Irlandês Provisório, Grupo Provisório. Um outro movimento muito forte foi o movimento do Exército, da Organização do Exército Secreto na França, contra a independência da Argélia. De maneira geral, formado por oficiais do exército francês que não se conformavam com a perda pela França de um dos principais territórios africanos, que liquidaria praticamente com o Império Colonial Francês. Aí saímos um pouco da Europa e vamos ver que a França já tinha sido derrotada no Sudeste Asiático, também por um exército que começou terrorista, que foi o Viet Minh, e que, derrotando os franceses na batalha de Dien Bien Phu, se transformou no exército do Vietnã do Norte, que depois foi combatido pelos americanos e que tinha como representante no Sul um outro movimento terrorista, que era o Viet Cong. Mas era um movimento que tinha um sentido. Aos poucos vamos vendo que existem diferentes formas de terrorismo. Havia um sentido de libertação nacional,
que é muito comum a esses movimentos, mas não todos. Como, por exemplo, agora voltando à Europa, o grupo chamado Baader-Meinhof, que foi responsável por diversas ações terroristas, inclusive antissemitas. Baader-Meinhof é o nome dos dois fundadores e que permaneceram até o fim, porque quando foram presos acabou o movimento. Esse movimento era puramente terrorista, ele não tinha a intenção de libertar a Alemanha de coisa nenhuma, era um movimento anticapitalista, isso sim. E também na Itália o Brigate Rosse, as Brigadas Vermelhas. Todos esses movimentos europeus, eles foram em algum grau financiados pela União Soviética. O exército republicano islandês, inicialmente, não, porque ele se aliou à Alemanha nazista durante a Segunda Guerra Mundial e recebeu muito financiamento e armas dos nazistas, porque naquele momento a Inglaterra tinha se tornado aliada da União Soviética, consequentemente qualquer inimigo da Inglaterra era inimigo da União Soviética e se uniu aos inimigos do outro lado, quer dizer, aos nazistas, e até o final da guerra. A partir de então, a Alemanha derrotada, destruída, o exército republicano irlandês passou a também ser financiado pela União Soviética, aí já com uma outra intenção. Vocês notem aqui uma coisa clara: revolucionário não tem pátria, não tem moral, não tem nem mesmo uma ideologia. Esses movimentos de libertação nacional, eles têm um certo fingimento de ideologia, de que querem libertar o seu país. Mas libertar os seus países para quê? Para entrar na órbita soviética. Na América Latina, o movimento mais conhecido e que ainda está fazendo furor é as Farc, que praticamente se autofinanciam através do narcotráfico. Essas são marxistas-leninistas que procuram tomar o poder na Colômbia e contam com apoio venezuelano, iraniano e também russo e chinês. Durante as décadas de 60, 70, 80, existiram no Uruguai os Tupamaros. Um deles hoje é presidente da República, Mujica. Na Argentina, os Montoneros. Na Nicarágua, o Ejército de Liberación Nacional, sandinista. Em Honduras, a Frente Farabundo El Salvador, perdão, a Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional. E no Chile, existia já no tempo de Allende o Movimento Izquierda Revolucionária, MIR, que se intensificou durante a administração de Augusto Pinochet. Estes movimentos todos, de maneira geral, fizeram
muitas mortes, mataram muitas pessoas, inclusive pessoas importantes, como na Espanha, o Almirante Blanco, que era um dos principais líderes ainda franquista. Na Inglaterra, Margaret Thatcher escapou por pouco na convenção do Partido Republicano, em que foi atacado o hotel onde eles se reuniam pelo exército republicano irlandês. Aqui no Brasil houve uma miríade de organizações terroristas durante os governos militares que já antes estavam organizados. Por exemplo, a Aliança Libertadora Nacional, a AP, a qual eu fiz parte antes de se tornar terrorista e antes de se tornar marxista-leninista, que foi a que cometeu o primeiro ato terrorista sério no Brasil, que foi o atentado no aeroporto de Guararapes, contra o então presidente Arthur da Costa e Silva, que saiu ileso, mas morreu gente lá. Todos esses movimentos, que eu não vou citar todos, teria no Japão também o Exército Vermelho, e nos Estados Unidos também os Weatherman Underground, que foram um movimento terrorista que partiu de uma organização estudantil, Students for a Democratic Society, que numa convenção em Chicago em 1969 decidiu se transformar no Weatherman Underground. Weather Underground, perdão. Esse movimento era um movimento marxista-leninista, do qual participou Tom Hayden, Jane Fonda e vários outros líderes. John Kerry, atual secretário de Estado, esteve ligado diretamente na Students for Democratic Society e indiretamente também com os Weather Undergrounds. E principalmente o guru de Obama, principal guru, Saul Alinsky. Note-se que esses movimentos todos têm alguma ligação, direta ou indireta, com organizações comunistas internacionais. Mas o que dizer do terrorismo islâmico? Há uma ideia até bastante difundida de que o terrorismo islâmico, chamada Guerra Santa, Jihad moderna, foi iniciado apenas na década de 20 e ligado à intervenção direta da União Soviética no Oriente Médio. Isso, em parte, é verdade. Houve uma intensificação. Há um autor chamado Stroilov que escreve sobre isso um livro exageradamente anticomunista e que despreza totalmente o passado da Jihad, o passado que tem 1400 anos, porque o terrorismo está na base do Islã, porque ele é a base da Terra Santa, da Guerra Santa, da Jihad. Então, note-se que
enquanto os outros movimentos terroristas têm por objetivo aterrorizar a população, e destruir inimigos e, em alguns casos, libertação nacional, como já expliquei, que é entrada na área de influência comunista. No entanto, a Jihad, que é a base do terrorismo islâmico, ele tem um objetivo muito mais amplo e um fanatismo que não se vê nos outros movimentos terroristas. Que o objetivo de longo prazo é a restauração do califado mundial. Porque é uma obrigação de todo muçulmano tentar converter os politeístas, os cristãos, os judeus, os hinduístas, enfim, ao Islã. O Islã significa, a palavra Islã significa submissão. E, consequentemente, a ideia é a submissão de todo o mundo aos ensinamentos do Corão. Pessoalmente, e não sou o único, eu tenho dúvidas se o Islã é realmente uma religião, ou não passa de uma ideologia totalitária, a mais bem-sucedida de todas. Porque o totalitarismo islâmico, quando nós vemos assim o Irã, aquela ditadura dos ayatolás, ou Arábia Saudita, a impressão é que existem lá algo que nós estamos acostumados aqui: ditaduras políticas. Mas não é isso que acontece. Tem-se que colocar as coisas nos devidos lugares. No Islã, a ditadura é praticamente exercida por todos. O controle que existe dentro do islamismo, de uns contra os outros, das pessoas comuns, é de tal forma que as pessoas não podem expressar nem em privado muitas das suas opiniões, ou seja lá qualquer coisa que seja contrária ao Islã, ao que está escrito ao pé da letra no Corão, que teoricamente seria a palavra de Deus transmitida a Maomé. A primeira coisa que se precisa ver é que o Islã não é o que costuma se falar uma religião de paz. Na realidade, o Islã é uma religião de intolerância, se é que é uma religião. Mas vamos manter essa palavra assim. De total intolerância à existência de quaisquer outras formas de pensamento religioso ou político, porque há essa mistura que o cristianismo acabou e que os judeus nunca tiveram, ou tiveram brevemente e se livraram, que é de religião com Estado. Quando Cristo disse:
dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, ele deu claramente a norma para os cristãos. A igreja é a igreja, a crença em Deus, a fé é uma coisa, a outra coisa são os governos, os estados. É claro que em alguns desses países islâmicos a confusão entre Estado e religião é muito grande, principalmente na Arábia Saudita e no Irã. No entanto, nós temos, por exemplo, a Indonésia, que é um país, é o maior país islâmico do mundo, tem a maior população de muçulmanos do mundo. No entanto, é um país relativamente livre. Teve algumas ditaduras, várias ditaduras de direita, de esquerda, Sukarno, Suharto e sei lá mais quem. Mas o que é que acontece? Não existe, nunca existiu uma obrigatoriedade da população indonésia de ser muçulmana. Isso explica em parte, a afirmação cínica de Obama. Um discurso feito no Cairo, que é relatado pelo New York Times de 4 de junho de 2009. Declarou textualmente Obama: e o Islã tem uma orgulhosa tradição de tolerância. Nós vemos na história da Andaluzia e de Córdoba durante a Inquisição. E eu experimentei em primeira mão como criança na Indonésia, aonde devotos cristãos rezavam e realizavam seus cultos livremente num país de maioria esmagadoramente muçulmana. É verdade. Agora, isto é a Indonésia. Agora, é impossível que o senhor Obama, como presidente dos Estados Unidos, não conheça o que se passa nos outros países islâmicos do mundo. Diferentemente do cristianismo, que inclusive já fizeram meia-culpa em relação ao maltratamento dado aos judeus e condenaram as justificativas das escrituras nesse sentido, as autoridades no mundo islâmico, desde Maomé até o momento, nunca pensaram duas vezes ao se referir aos judeus como macacos e porcos. Sura 2, Sura 5 e Sura 7 do Corão. Portanto, isso não é invenção do século XX, como diz Stroilov. Ou de olhar os destinos da vontade de Deus pela destruição de todos os não muçulmanos. A visão de Obama indica quase claramente que ele, se não é muçulmano, ele está, vamos dizer assim, é um simpatizante muito próximo. Nós estamos terminando o horário desse programa e vamos ficar por aqui, passando a estudar com mais detalhes e mais profundidade o Islã como ele é, não como os muçulmanos
e os simpatizantes dos muçulmanos e os tolerantes, intolerados pelos muçulmanos, afirma. No próximo programa, pretendo continuar com esse assunto. Eu tinha dito no início que haveria possibilidade de, no final do programa, retomar novidades a respeito da Ucrânia. No entanto, o Anatoly Olinik foi entrevistado pela Graça Salgueiro e foi assim uma coisa meia rápida, decidida rapidamente aqui na Rádio Vox, e eu não tomei conhecimento ainda do que ele disse. Parece que foi uma entrevista de 2 horas e pouco, não sei, ele me disse isso. Agora, então eu vou deixar, porque a autoridade maior para falar da Ucrânia do que Anatoly, aqui no Brasil eu não conheço. E, inclusive, como todos que me acompanham aqui têm visto, eu cito Anatoly Olinik e seu blog Notícias da Ucrânia como base para o meu entendimento do que está acontecendo lá. Portanto, não vou falar sobre Ucrânia hoje. Desejo a todos um bom fim de semana e até a próxima sexta-feira. O outro lado da notícia, com Heitor de Paula.